Fala pessoal, beleza? O anime de Dandadan foi o maior sucesso essa primeira temporada, mas aqui no canal do Tio Nash a gente vai dar seguimento à leitura do mangá, então já deixa o seu like aí, e se esse vídeo bater 50 likes eu vou entender que a rapaziada tá gostando do vídeo, então a gente vai dar seguimento na leitura, beleza? Vamos começar a nossa leitura referente ao que seria o episódio 13 de Dandadan, beleza? Então segue a nossa vinhetinha e bora para aquela narração braba. Mas antes, eu quero te desejar um feliz ano novo e que esse ano seja um ano de muitas bênçãos sobre a sua vida, beleza? Bora pro vídeo. Vimos que o episódio acabou de uma forma deixando aquele gostinho de continuidade. Então se liga no que aconteceu. O anime termina com Didi quebrando a parede e ao fazer isso, dentro da parede tem um quarto cheio de papéis. Ao quebrar a parede, Didi e Ocaron ficaram espantados com o que descobriram, então Ocaron e Didi estão sem saber o que fazer diante da situação, mas o nosso prota diz que é melhor esperar até Momo chegar para eles irem lá e descobrir o que tem lá dentro daquele quarto. Então alguém toca a campainha da casa e Didi sai correndo para atender achando que é a Momo na porta, mas quando ele abre a porta da sua casa, são um bando de véio esquisito querendo entrar na casa do cara. Enquanto isso, Momo está tomando seu banho, que já vimos isso no anime, e até chegaram 4 caras para tomar banho junto com ela. Quando esses caras entram na água, eles dizem pra Momo que ali é um lugar misto, onde pode todo mundo tomar banho junto, seja homem, seja mulher, só que Momo fica nem um pouco confortável com a situação. Agora os caras nadam pra perto de Momo, que a deixa assustada, já pensando em usar os seus poderes, e ela até se lembra que alguém falou que se ela derrotar o líder de uma matilha de lobos, o restante se espalha. E quando parece que Momo está prestes a usar os seus poderes, de repente sai um cara debaixo da água e agarra as mãos de Momo, e ela se sente tonta e não consegue usar os seus poderes, mas algo acontece que o cara é lançado para longe. Tanto ele quanto a Momo reclamam que algo está muito quente e provavelmente era a rajada de água. Seus amigos também, sem entender, acham que ele encostou em algo que não deveria. Momo sai da água para fugir e os caras já se comunicam para não deixar que ela escape, mas de repente as paredes começam a cair em cima dos caras e aí é uma ótima oportunidade para a Momo sair correndo de lá, até porque ela não sabe o que está acontecendo, mas um dos caras agarra o pé de Momo e imagina o desespero dela pelada e 5 marmanjos pelados atrás dela. E o que será que vai acontecer com essa jovem? Mas de repente cai uma parte da parede e acerta o cara que estava segurando o pé de Momo, e ela até fica surpresa e de quebra ela ainda fala que tem uma vista linda do lugar ali, céu aberto, e Momo percebe que ela teve sorte de tudo que está acontecendo à sua volta. Mas quem aparece para salvar o dia é a Vovó Turbo, dizendo que ela é quem salvou a Momo dos marmanjos que tentaram agarrá-la. Vovó Turbo explica que ouviu a Seiko dizer o endereço e por conta dela saber que o local tinha fontes termais, esse foi o motivo para ela entrar e se esconder dentro da mochila de Momo. Momo quer saber o que elas vão fazer sobre o local destruído e a Vovó Turbo diz que nada, porque eles não fizeram nada. Então os caras safados, ainda sem entender o que aconteceu, se perguntam o que diabo foi isso, mas o problema foi tão grande que chegaram os moradores próximos do local, jogaram a culpa nos caras dizendo que eles estão sempre causando problemas. Os caras fogem correndo o mais rápido que pode de lá, enquanto os moradores os perseguem e gritam para chamarem a polícia, enquanto Momo e a Vovó Turbo vão embora de boa e a vovó ainda elogia dizendo que teve um bom banho de águas termais. No caminho da casa de Didi, Momo vai agradecer a Vovó Turbo por salvá-la, mas ela diz que não fez nada por ela e que seu corpo agiu por conta própria, e a véia até pergunta se Momo viu alguma coisa de diferente na casa de Didi, porque ela mesma não percebeu nada fora do normal, e Momo responde que o lugar onde Didi mora com certeza é um lugar ruim. Agora vemos a casa de Didi e tem uma frase dizendo que a casa está com um cheiro de sangue humano. Na sala está um pessoal sentado e conversando entre si, enquanto Ocaron e Didi observam eles. O pessoal estranho estão falando mal da vizinhança e a véia diz para os dois não ficarem parados olhando e mandam eles se sentarem para comer doce. A véia ainda se gaba dizendo que é graças a ela que Didi não está pagando o aluguel. Didi até agradece a véia e a mulher continua dizendo que se não fosse por ela, Didi estaria no olho da rua, e a outra puxa saco, diz que Didi tem que ser muito grato por conta da situação. Ocaron pergunta quem são as pessoas estranhas e Didi explica que eles
eles não estão cobrando aluguel enquanto seus pais estão no hospital, e continua dizendo que eles são a família Quito, a mesma que estava atacando Momo no banho termal. Então Ocaron diz que ter quebrado a parede foi uma péssima ideia, mas Didi diz que se eles perceberem é para fingir demência. A rabugenta diz que Didi sumiu sem permissão dela. Didi pensa rápido e diz que Ocaron queria visitá-lo, então ele foi buscá-lo. E faz aquela pergunta retórica, né? Isso eu posso fazer, né? A mulher estranha pergunta para Didi se ele estaria planejando trazer mais médiuns espirituais ou coisa do tipo. As mulheres estão putas dizendo que ele não deveria manchar o nome da propriedade, dizendo que tem fantasmas lá, e continuam dizendo que fantasmas não existem. Então Didi aponta para Ocaron e pergunta: ele tem cara de médium para vocês? E os outros eram tudo golpistas. Então a feiosa puxa uma arma e faz aquela ameaça de forma indireta e diz que ela tem licença para caçar, e fala que acontecem muitos acidentes nas montanhas, por exemplo. Ela diz que quando está caçando javali, de repente passa uma pessoa, aí tu já viu, né? Didi responde que por ela apontar uma arma para alguém, a polícia já pode prendê-la. Só que de repente chega um policial na casa de Didi junto com os caras que tentaram pegar a Momo, e eles ainda falam que o pessoal do comércio pegaram eles no flagra, só que o policial chegou a tempo para poder livrar a cara desses safados. Então o policial diz que se eles forem longe demais, ele não poderá ajudá-los. A véia quer saber o que aconteceu, mas os caras dizem que é segredo. Agora um dos caras agarra Didi e pergunta por onde ele estava. Então ele responde que foi apenas ver um amigo, e o cara estranho diz que odeia mentiras e fala pra Didi não contar mentira pra ele. Então pergunta quem é o seu amigo. Aí ele responde que é a pessoa da qual ele foi ver. Só que o cara faz uma pergunta para Ocaron: qual é o time de futebol que Didi torce? Já que vocês são bons amigos, isso você deve saber, né? Didi ficou apreensivo com a pergunta, mas ele não poderia interromper. O cara está suspeitando que Didi e Ocaron acabaram de se conhecer e quer saber por que Didi levou ele até a sua casa. Só que Ocaron responde a pergunta sobre qual é o time que Didi gosta, e ele responde que é Paris Saint-Germain. Todos olham surpresos que Ocaron acertou o time. Então o cara estranho entende que Ocaron é um amigo de Didi e diz para sua família que tá tudo certo, para eles ficarem tranquilos. E Didi pergunta para Ocaron como ele sabia, só que aí ele vai se lembrar que no seu quarto tem um pôster do futebol com o time que ele torce. A véia pergunta sobre a menina que estava com eles e que horas que ela iria voltar, só que Didi finge não entender a pergunta, como se não existisse garota nenhuma. Ao serem interrogados, eles percebem que Didi está falando mentira. Agora vemos Momo indo até o santuário, onde as pessoas adoram uma cobra chamada Tsushino, e se perguntam o que o cara está fazendo de cabeça para baixo. O cara pergunta para Momo se ele pode ajudá-lo em alguma coisa, então ela confirma com ele se o lugar onde ela está é o santuário Tsushino. Então o cara convida a Momo para entrar, até que Momo diz que irá voltar outra vez com Ocaron, e ao entrar no santuário ela vê uma carcaça de cobra e diz que esperava mais, e até o cara do santuário concordou com ela. E de acordo com os documentos do santuário, diz que um dragão voando pelos céus lançará um arco-íris e a cólera da montanha engolirá a aldeia. As pessoas acostumavam adorar uma grande cobra nessa região, e diz que a grande serpente vive dentro do vulcão, e quando ela está com fome, o vulcão entra em erupção, e é nisso que eles acreditam. E dizem que havia uma época que as pessoas apresentavam crianças para uma oferenda para a serpente, e tudo isso para parar a fome, ou seja, a criança era sacrificada. E que horror isso, né, rapaziada? E por conta disso, fazem 200 anos que não tem nenhum incidente com o vulcão. Também é mencionado que a pele da cobra que está sobre o suporte recebe orações pelas pessoas para proteger a cidade contra outras erupções. Então Momo pergunta o que acontece com o Tsushinoku. O rapaz responde que seu pai ensinou que se chamasse de besta mística, isso iria atrair muitos turistas, e diz que por conta disso pessoas como o Momo sempre vão visitar aquele lugar, e que a lenda em torno da serpente é culpa do homem, e que todas as pessoas que foram privadas da capacidade de pensar por causa do medo acreditará e realizará coisas como sacrifícios humanos, e o rapaz está ali para prevenir as pessoas de tais erros. Ao saber da verdade, Momo vai embora decepcionada em saber que toda essa história é uma grande mentira, e ainda pensa em Ocaron, que poderia ficar desapontado com toda a situação, embora ele ainda goste das coisas de contos populares locais. Momo, quando chega na frente da casa de Didi, ela se pergunta se os dois se deram bem. Ela entra em casa animada, mas de repente se depara com as pessoas esquisitas, inclusive com os caras que tentaram agarrar ela.
vai saber pra quê, né? E também ver o Karun e Didi jogado no chão, espancados, né, com a situação de quem levou um sacode. E agora a Véia Feiosa vai dizer que todas as oferendas estão reunidas e que agora eles podem começar o festival. Pessoal, lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu comentário para fortalecer o canal, e fala aí o que você achou desse episódio. E bora para um próximo vídeo, rapaziada. Valeu!